Então hoje nós iremos falar do processo da intuição de maneira científica, né? Sintetizaremos ele de uma maneira que realmente ocorre dentro do embasamento científico, né? Dentro das nossas pastas de memórias, né? As combinações neuroquímicas e outras definições, certo? Começando então pelo nosso armazenamento, né? Das memórias. Vou fazer um desenho aqui para que fique melhor sintetizado, certo? Aqui está o cérebro, certo? E aqui é onde estão todas as pastinhas, né, de memória que nós temos de diversas experiências, diversos acontecimentos, o que é uma cor, o que é um número, o que é uma questão, o que é um acontecimento. Enfim, aqui estão as memórias. Certo, pessoal? Cada memóriazinha dessa daqui, de acontecimento, ela conecta com diversas outras questões. Uma memória se conecta simetricamente ou semelhantemente à outra para que seja armazenada. Então elas começam a ficar em grupos. Certo? Isso o cérebro faz para melhor otimizar o armazenamento. Por exemplo, tu vai passar por uma experiência onde tu sente um cheiro, tu está num lago, tu sente um cheiro, mas aquele cheiro tu já armazenou em uma outra memória, ela conecta junto naquele mesmo grupo, né? Existe também uma condição neuroquímica, uma codificação neuroquímica, certo? Vamos botar aqui uma codificação 1, mais 2, mais 3. A codificação neuroquímica aqui, que seria adrenalina, serotonina, dopamina, vai depender da combinação neuroquímica daquele momento da assimilação da memória. Mas essa combinação neuroquímica fica armazenada junto a esta pasta que está armazenada de um acontecimento, certo? Então ela tem uma combinação neuroquímica, uma codificação, como se fosse um software, certo? Uma codificação. Esse aqui é o armazenamento, certo? As experiências que tu foi passando durante a tua vida, na trajetória da vida, sendo armazenadas algumas em grupos, algumas de forma individual, com as codificações neuroquímicas, com a questão de cheiro, questão de cor, questão de luz, né? Enfim, são todas essas questões que se adequam junto num mesmo grupo, numa mesma armazenagem. Ah, Rafael, mas então como é que funciona a intuição? Agora tu me explicou como é que eu tenho o meu cérebro, né, assimilado a forma das memórias armazenadas, né? Então agora é que entra a grande questão, certo? Aí nós precisamos entrar numa outra questão, que seria de 10 a 13 Hz, que seria alfa, tá? Ou alfa é a frequência cerebral, frequência cerebral de recebimento, certo? Essa frequência aqui, ela ocorre quando? Quando nós estamos concentrados, quando nós estamos zen, quando nós estamos em algum período do sono, certo? Ele não é necessariamente sempre, ela vai alternando entre beta, alfa, né? E outras questões. E aí nós temos uma outra frequência, que seria em média de 40 a 50 Hz. Que seria gama. Essa frequência o teu cérebro vai estar quando ele estiver acordado. Certo? Ele não vai estar zen, ele não vai estar concentrado, ele vai estar em autoprocessamento neural, certo? Completamente ligado, completamente antenado, completamente alerta nesse momento aqui. Então aqui é o alerta máximo de qualquer tipo de assimilação cognitiva que tu estiver tendo, de um estudo que tu estiver aprendendo, de uma experiência que tu estiver te envolvendo, né? Essa frequência aqui é que o teu cérebro estará nesse momento.
Essa frequência aqui, ela é uma frequência de envio, porque ela é muito mais forte. Frequência de emissão. Frequência de emissão. Frequência de recepção, frequência de emissão. Pastas de memória que tu carrega no teu cérebro, e isso aqui vai estar envolvido aqui e aqui, certo? Então, como ocorre o processo da intuição, Rafael? Dentro desse quadrante que tu abordou aqui, das pastas de memória, grupo, combinações neuroquímicas, frequências de 10 a 13 Hz alfa, que são a frequência cerebral de recepção, 40 a 50 Hz quando eu estiver acordado, me envolvendo em algum processamento cognitivo. Aí é que vem a grande questão, certo? Aqui tu já possui diversas experiências armazenadas, né? Com combinações neuroquímicas, com cores, com cheiros, pessoas que tu armazena na tua memória, né? Todas essas pessoas estão aqui para quando tu vê uma foto dela, tu assimilar que ela é ela, o nome dela, enfim, a pasta onde está armazenada se abre, né? Como uma pasta no computador. Agora é que vem a grande questão, pessoal. Digamos que tu vá, ó, tu aqui, tá te envolvendo, certo? Futuro. Futuro, qualquer questão de tempo, tá? 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 ano, certo? Futuro. Tu tá aqui assimilando cognitivamente, certo? Que tá teu cérebro. Então tu tá assimilando novas memórias, novas pastas no teu dia estão ocorrendo, certo? E tu tá nessa frequência de 40, 50 Hz, porque tu tá numa assimilação total, num alerta total, né? O que vai acontecer, mesmo que inconscientemente, quando tu tá aqui neste momento e tu tiver realmente nesse 40, 50 Hz gama, né, e tendo outros preceitos, é que na realidade nem todos conseguem fazer esse fator, porque vocês ainda precisam, né, como eu falei no curso, tá hackeando, adestrando o inconsciente para conseguir utilizar isso de uma melhor forma. Todos nós fizemos isso de maneira inconsciente. É um sistema de prevenção do ser, né, do ser primitivo, como eu falei nos outros vídeos. Se vocês acompanharem, vocês vão entender melhor toda a questão, certo? Mas aqui nós estamos no futuro, e digamos que aqui nós estejamos no passado. Porém, o passado está ancorado a toda essa armazenagem e toda essa neuroquímica que nós temos, certo? Então, o que ocorre? Tu vai te envolver em uma assimilação, né, via a captação de algum dos teus 5 sentidos. A melhor captação é via a visão, tá? Só para deixar claro, visão e audição, mas a melhor delas pro envio para trás, o reflexo, se tu tiver nos 40, 50 Hz corretos, é a visão. A visão é que consegue ter a força suficiente para abrir as pastas no teu cérebro junto à frequência de 40, 50 Hz e conseguir enviar o reflexo para trás. E o cérebro, quando está no momento de 13 Hz, que seria o alfa, ele pega e faz o quê? Memórias que serão abertas aqui, que estão sendo abertas aqui, e vão ser assimiladas com combinações neuroquímicas e com pastas semelhantes. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Deixa eu tentar pensar num exemplo para vocês entenderem melhor. Um amigo, tá? Um amigo que tu tem diversas experiências com ele, né? Tu tem diversos armazenamentos com ele aqui, guardado na tua memória, e sem marcar nada, tu vai encontrar ele repentinamente. Faz tempo que tu não encontra ele, tu vai encontrar ele repentinamente aqui no decorrer desse dia futuro, certo? O que o teu cérebro faz se ele estiver em 40, 50 Hz? Ele emite um reflexo para trás, e no momento que tu está em 13 Hz, tu consegue receber. E a pasta do teu amigo que está aqui, já armazenada com diversas experiências que vocês têm junto, ela dispara sozinha aqui. Então tu passa a pensar nele, se lembrar dele, certo? Por quê? Porque lá no futuro essa pasta vai ser aberta, se tiver em 40, 50 Hz. Então esse é um processo simples da intuição, certo?
E isso funciona em tudo, no negócio, né? Até num jogo de loteria, como eu faço alguns exemplos lá no meu Instagram. Se tu quiser seguir Rafael Ramos ORR no Instagram, tu vai entender, né? É um dos testes que nós vamos fazer no grupo. Eu pretendo montar um grupo também, não com o intuito do jogo, tá, pessoal? Mas com o intuito do teste, de testar a intuição de vocês. Porque o jogo, o número, é uma pasta de armazenagem muito diminuta, muito limitada. Ela é apenas um número, né? Claro que ela conecta a data de nascimento, alguma coisa de outros fatores, enfim, que vocês vão entender depois. Mas ela não é tão fácil de tu intuir quanto um acontecimento de vida cotidiano, né? Certo? Mas esse processo todo funciona mais ou menos por aqui, tá? Existem outras questões quânticas, fótons, né? Visão é fótons, porque ele capta luz, né? Partículas de luz para poder assimilar a memória. Mas isso nós vamos entrar mais à frente, vamos nos aprofundar mais à frente. Essa é a parte básica de como funciona o processo da intuição, que é 40, 50 Hz e emite para trás, 10, 13 Hz capta atrás, né? No passado, digo atrás, referente a futuro e passado. E abre uma pasta que tu já tenha semelhante aqui, né? Isso através também do processo dos neurônios espelhos que analisam o contexto da semelhança, da simetria, né? Até se tu olhar a capa aqui do canal, tu vai ver que existe uma questão lá da criação de Adão, certo? Que tem simetrias idênticas de ambos os lados e a criação no meio, né? Aquilo ali é um esboço inconsciente, surreal, mas que se tu entender o contexto da coisa, tu vai conseguir assimilar de que forma esse procedimento todo ocorre. E aí entra também a questão da criação e entra outra questão mais complexa. Mas hoje eu quero me limitar simplesmente a falar desse processo, né, neural, cognitivo que nós temos dentro do nosso limitado cérebro e não expandir para o que nós alcançamos, fizemos e chegamos com esse processo. Certo? Se limitem a entender como o processo funciona, que vocês vão começar a assimilar como ele funcionou já aí dentro muitas vezes e vocês nem se deram conta, né? Em déjà vus que vocês já tiveram, em pensar numa pessoa e depois ver essa pessoa. Esse aqui é o processo que explica isso. Ok, pessoal?